Graça e paz, irmãos, pastor Felipe Santos aqui, e dando continuidade à série aí que nós estamos gravando sobre a declaração doutrinária batista, hoje nós vamos dar uma olhada aí no segundo ponto que fala sobre Deus. Se você não sabe do que eu estou falando, caiu aqui de paraquedas, eu peço que você pare agora o vídeo e vá lá dar uma olhada no primeiro vídeo que eu gravei sobre a declaração doutrinária batista. E aí, então, você segue essa sequência. Eu estou deixando já numa playlist para facilitar para você. Se você ainda não está inscrito no canal, eu peço que você se inscreva para não perder nenhum vídeo, ok? Nem dessa série, nem dos outros vídeos que nós gravamos aqui. Nós temos outros quadros no canal também. Eu espero mesmo que esteja sendo de grande valia para vocês. Tem sido um privilégio para mim poder participar disso tudo aqui com vocês. Deixando bem claro aí também para quem tiver alguma dúvida, eu estou fazendo uma passada breve sobre a declaração doutrinária batista, porque existem muitas pessoas que não conhecem, nunca pararam para ler, alguns não têm paciência. Então o que eu estou fazendo? Eu estou dando aqui um panorama sobre o que é essa declaração, né, cada ponto, e ao final eu vou fazer as minhas considerações, vou falar aquilo que eu acho interessante, que um batista precisa ter em mente, né? E aí a gente faz um catadão no final. Porém, vamos agora então falar sobre o segundo ponto da declaração doutrinária batista, que fala sobre Deus. O único Deus vivo e verdadeiro é espírito pessoal, eterno, infinito e imutável. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. É perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Então ele é o Criador. É ele quem sustenta. Ele é o nosso Redentor, juiz. Ele é o nosso Senhor. E é ele que governa pelo seu poder e faz todas as coisas de acordo com o seu propósito e graça. E Deus é infinito em santidade e em qualquer outra perfeição. E é por isso que devemos amá-lo, cultuá-lo e obedecê-lo. E muito importante é que nós devemos entender que Deus ele é triuno. Ou seja, ele se revela como um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são pessoas distintas, mas sem divisão na sua essência. Então, crendo nesse Deus triuno, nós vamos falar agora sobre Deus Pai. Deus, como Criador, ele se manifesta como um Pai para todos os homens. Então, ele é o Pai da criação. E nós temos aí Deus, historicamente, se apresentando primeiro como o Deus de Israel, o Pai de Israel, a quem ele escolheu de acordo com a sua graça. Não podemos esquecer também que Deus ele se apresenta como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e o enviou para morrer e assim então nos adotar como filhos dele. E todo aquele que aceita Jesus Cristo, então é recebido como um filho de Deus, passando a ter então o Espírito Santo habitando em nós e com isso tendo Deus como nosso Pai Celeste. Já no ponto 2 nós falamos sobre Deus Filho. Jesus Cristo ele é um em essência com o Pai, ou seja, ele é o eterno Deus. Nele, por ele, para ele foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos tempos, ele se fez carne e habitou entre nós como Jesus Cristo, sendo gerado pelo Espírito Santo e tendo nascimento virginal de Maria, sendo ele Deus e ao mesmo tempo homem. Então nós precisamos entender que Jesus Cristo ele é a suprema revelação de Deus. Ele é a imagem expressa do Pai. E ele veio para cumprir e honrar as leis que o próprio Deus estipulou. Ele se fez homem, se identificou com a humanidade e morreu levando consigo os nossos pecados. Embora ele mesmo não tivesse pecado, ele morreu expiando então todos os nossos pecados. E para nos salvar do pecado, ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu para uma multidão de pessoas e agora está à destra do Pai. Com isso, nós devemos entender que o único intercessor entre Deus e o homem é Jesus Cristo. É ele quem faz a mediação entre o homem e Deus. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Pelo seu Espírito, ele está presente e habita em cada coração do crente e da igreja. E ele voltará visivelmente com grande poder e glória
para julgar os homens e consumar sua obra redentora. Ponto 3 é o Deus Espírito Santo. E ele, o Espírito Santo, é um em essência com o Deus Pai e com o Deus Filho. Ele é conhecido como o Espírito da Verdade. Ele atuou também na criação do mundo e inspirou homens para poder escrever a palavra de Deus. Lembra que eu falei sobre inspiração? Tá aí, ó. Isso sim é inspirar. No meio teológico, é claro, né? Se você ainda não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui no card para você explicando melhor sobre o que é a inspiração. É ele quem ilumina os homens e dá capacidade para que eles possam compreender a vontade de Deus, o que nós podemos chamar de iluminação. E no cumprimento das profecias, ele então se manifesta em Pentecostes de uma forma muito singular, sendo então os primeiros discípulos batizados com o Espírito Santo e passando a fazer parte do corpo de Cristo. E nós podemos ler por todo o livro de Atos várias vezes a manifestação do Espírito Santo, confirmando os dons que ele dá a todos aqueles que creem em Cristo. E o recebimento do Espírito Santo sempre se dá quando um pecador se arrepende, se converte a Cristo e passa então a ser regenerado pelo Espírito à igreja. É o Espírito Santo também que dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. É ele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele que opera a regeneração do pecador perdido, sela o crente para o dia da redenção final. Ele habita no crente, guia o crente, capacita a fazer a vontade de Deus. É ele quem distribui os dons de acordo com as necessidades da igreja. E a sua plenitude e o seu fruto na vida do crente constituem condições para uma vida vitoriosa e de um bom testemunho. Dessa forma, então, nós terminamos, passamos um pouco aí sobre o que é o segundo ponto da declaração doutrinária batista, onde nós falamos, então, entendemos um pouco mais sobre Deus, que é um só Deus em três pessoas, mas é a mesma essência. Então, nós não cremos em três deuses, ok? Deus Pai, ele é Deus Filho e ele é Deus Espírito. Deus Filho, ele é Deus Espírito e ele é Deus Pai. E o Deus Espírito, ele é o Deus Pai e ele é o Deus Filho. Então não é que um se manifesta de forma diferente num momento, aí ele deixa de ser o outro. Não. Todos eles são um só. Então não são três deuses, que fique claro isso. E não existe hierarquia entre eles. Por mais que em alguns momentos Cristo se demonstrou como Filho, como um subalterno, ele fazia isso para mostrar humildade. Isso é o que nós chamamos de kenosis, Ele então se humilhou, ele se esvaziou para fazer a vontade do Pai, mas ele é um só em essência. Por isso os três são um e um são três. São três pessoas. Isso é um mistério, Qualquer um que tentar explicar, falar, eu sei explicar a Trindade, ele está cometendo um grande equívoco. Não existe nada que possa explicar a Trindade de uma forma final. Nós não temos exemplos para isso. São coisas que só nosso Deus pode fazer, pode existir. Ele é perfeito, ele é maravilhoso. E eu espero que tenha sido de grande valia para vocês, assim como tem sido para mim esses encontros. Eu espero mesmo que vocês estejam bem e nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.